bastidores, você teve muito contato com a Taça das Favelas. Sim. E hoje, já com uma experiência maior de trabalhar tanto, principalmente com captação e conhecer os jogadores da equipe do Vasco, do nível do Vasco, e conhecer os jogadores que disputam a Taça das Favelas. Qual a diferença do jogador da Taça das Favelas para um jogador federado numa equipe grande como o Vasco? Cara, então, justamente, eu vou tentar, para mim é muito claro, mas eu vou tentar transferir isso para as palavras para ficar de uma forma que fique fácil de entender. Para mim, cara, é a formação mesmo. A formação, ela é diferente, entendeu? Porque o futebol, ele se transformou muito. Então, eu vejo, da época que eu acompanhava, o jogador que jogava e o jogador que tinha talento. Hoje o jogador que está preparado, é diferente de ter talento. Tem muito jogador talentoso, isso a gente está falando do profissional, e a gente vai falar também dos meninos. Tem muito jogador talentosíssimo, mas que não consegue jogar porque o futebol se transformou numa coisa muito mais profissional. Então, esse é o ponto que deixa os meninos da Taça da Favela um pouquinho atrás. Porque você tem jogadores ali de muito bom nível, de altíssimo nível, mas não são todos de altíssimo nível, tanto do lado quanto contra. Então isso pesa contra os meninos, porque em alto rendimento, você está falando de clubes grandes, você está falando de todos os jogadores de alto nível, todos os jogadores de alto nível. E muitas vezes a Taça da Favela é feita por jogadores no geral sub-17 e sub-20, né? A gente está falando que hoje a gente começa aqui no Vasco na categoria sub-6, cara. Então você vê quantos anos, e aí sub-6, sub-7, sub-8, sub-9, né? Hoje em dia as categorias elas são por ano, não são mais 2, 3 anos como eram antigamente. Você vê quanto conteúdo que esses meninos vêm agregando durante o tempo. Quando chega com 17 anos, com 16, com 15 anos, o cara tem 9 anos de conteúdo, cara. Para um cara que de repente teve conteúdos, recebeu alguma coisa ali, alguma coisa aqui, e às vezes alguma dessas coisas nem foram tão boas, né? É uma coisa muito mais empírica, muito mais instintiva, muito mais que às vezes confunde, porque pode ser contraditório com uma outra informação que ele recebeu. Por isso hoje o Vasco tem esse processo de conteúdo, que é processo metodológico de conteúdo por idade, isso tem uma sequência como se fosse uma escola, Pedrão, não é? O cara está na primeira série, está na segunda, ele tem outro conteúdo, ele está na terceira, ele tem outro conteúdo, ele está na quarta, ele tem outro conteúdo, ele vai recebendo gradativamente aqueles conteúdos. E o futebol se transformou numa coisa assim, cara. Não sei se é bom ou ruim, mas se transformou numa coisa assim. Não tem como fugir disso. Então, quando o garoto chega lá naquela fase dos 15, 16 anos, se ele começa a receber o conteúdo de alto rendimento ali, ele está atrasado. Ele pode ter um talento fenomenal que vai fazer com que ele queime etapas, ele pode ter um cognitivo fenomenal que vai fazer com que ele absorva com facilidade imensa. Por isso, sempre acontece casos de jogadores que começaram muito tarde, mas aí é um universo de 100, 200 mil, 1, 2 que acontece. Então, esses meninos, eles ainda estão em fase esses meninos da Taça das Favelas, com 15, 16 anos, ainda estão em fase de conseguir aprender alguma coisa, de conseguir recuperar, mas é muito difícil eles conseguirem de imediato, né, cair para um clube grande. Eu acho que se eles forem a um clube de menor investimento, onde eles consigam ter mais minutagem, onde eles têm uma boa formação, boas informações, eles conseguem aí tirar um pouco desse atraso.